Bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma descoberta extraordinária, algo que pode mudar para sempre a forma como enxergamos a história antiga da humanidade. Recentemente, um grupo de pesquisadores italianos e escoceses afirma ter descoberto uma cidade subterrânea gigantesca, localizada abaixo das pirâmides de Khafre, no Egito. Se isso for verdade, podemos estar diante de um dos maiores achados arqueológicos da história. Mas o que exatamente eles encontraram? Como isso pode reescrever a história da civilização antiga? E mais importante, por que essa informação não está sendo amplamente divulgada? Vamos explorar tudo isso em detalhes agora. A descoberta dessa suposta cidade subterrânea não foi fruto do acaso, mas sim de anos de pesquisa minuciosa e do uso de tecnologias de ponta. O projeto, financiado por renomadas universidades da Itália e da Escócia, tinha como objetivo mapear as camadas subterrâneas ao redor das pirâmides de Gizé para buscar indícios de estruturas desconhecidas. A equipe de cientistas utilizou radares de penetração no solo, sensores de varredura geotérmica e imagens de satélite para detectar padrões incomuns na composição do subsolo. Os primeiros sinais de uma anomalia surgiram quando os radares identificaram formações geométricas abaixo da pirâmide de Khafre. Ao contrário das formações naturais típicas, que costumam ser irregulares, essas estruturas apresentavam ângulos retos, corredores simétricos e divisões que sugeriam a existência de cômodos bem definidos. A análise das imagens de satélite revelou diferenças térmicas nessas áreas, indicando possíveis espaços ocos subterrâneos. Esses dados incentivaram a equipe a aprofundar suas investigações. Para validar as informações, a equipe recebeu permissão para realizar perfurações exploratórias em pontos estratégicos ao redor da pirâmide. Os primeiros testes foram promissores. Camadas de pedra calcária foram perfuradas, revelando passagens abaixo do nível do solo. Com o uso de câmeras robóticas, os cientistas conseguiram visualizar estruturas que pareciam corredores e grandes câmaras esculpidas na rocha. O nível de detalhamento e a complexidade da construção indicavam que não se tratava de simples túneis ou cavernas naturais, mas de uma verdadeira cidade subterrânea, possivelmente habitada em algum momento remoto da história. O que mais surpreendeu os pesquisadores foi a descoberta de inscrições e símbolos esculpidos nas paredes dessas câmaras. Alguns desses símbolos eram familiares, semelhantes aos hieróglifos egípcios, mas outros pareciam pertencer a uma escrita desconhecida, sugerindo que essa estrutura poderia ser anterior ao próprio Egito dinástico. Pequenos artefatos, como fragmentos de cerâmica e ferramentas de pedra, foram encontrados em algumas das câmaras, reforçando a hipótese de que a cidade já teria sido habitada há milhares de anos. Diante dessas descobertas impressionantes, a equipe de arqueólogos e historiadores se viu diante de uma questão crucial. Quem construiu essa cidade subterrânea? Seriam os próprios egípcios ou estaríamos lidando com vestígios de uma civilização anterior e até então desconhecida? E se essa estrutura era de fato habitada, por que foi completamente esquecida ao longo dos séculos? A descoberta também levanta questões sobre o propósito dessa cidade. Teria sido um refúgio subterrâneo para uma elite sacerdotal? Um local de adoração secreta? Ou talvez uma instalação para proteger algo extremamente valioso? Algumas teorias sugerem que os antigos egípcios poderiam ter conhecimento dessas estruturas e as utilizaram de alguma forma, enquanto outras especulações apontam para a possibilidade de que essa cidade tenha sido selada deliberadamente para esconder segredos que não deveriam ser revelados. O impacto dessa descoberta pode ser imenso, pois desafia a visão tradicional sobre a civilização egípcia e sobre o que sabemos a respeito das construções antigas. Se confirmada, essa cidade subterrânea pode se tornar um dos maiores achados arqueológicos do século, reescrevendo nossa compreensão da história antiga e trazendo novas perguntas sobre as verdadeiras origens da humanidade. As pirâmides e seus mistérios. As pirâmides do Egito são algumas das estruturas mais impressionantes
e enigmáticas já construídas pelo homem. Entre elas, a pirâmide de Khafre, situada no complexo de Gizé, é uma das mais fascinantes. Oficialmente acredita-se que as pirâmides foram erguidas como tumbas para os faraós, servindo como monumentos à sua grandiosidade e garantindo sua passagem para a vida após a morte. No entanto, ao longo dos anos, muitas questões surgiram, desafiando essa explicação tradicional. Uma das maiores incógnitas em relação às pirâmides é sua construção. Como os antigos egípcios, há mais de 4.500 anos, conseguiram mover blocos de pedra calcária e granito, pesando toneladas, com tamanha precisão. Algumas teorias sugerem que rolos de madeira e rampas inclinadas foram usados para transportar os blocos, mas essas explicações ainda deixam muitas lacunas. A precisão geométrica das pirâmides, alinhadas quase perfeitamente com os pontos cardeais e sua resistência ao tempo, reforçam a hipótese de que os egípcios possuíam um conhecimento avançado de engenharia e astronomia. Outro ponto intrigante é a ausência de inscrições hieroglíficas no interior da Grande Pirâmide de Quéops, diferentemente de outras tumbas reais encontradas no Egito. Isso levou alguns pesquisadores a questionarem se as pirâmides realmente serviam como tumbas ou se possuíam uma finalidade completamente diferente. Há teóricos que sugerem que elas poderiam ter sido usadas como centros de energia ou até mesmo como mecanismos astronômicos. A pirâmide de Khafre, especificamente, apresenta um detalhe curioso: sua câmara subterrânea inacabada. Diferente das outras pirâmides de Gizé, Khafre tem um complexo de túneis que leva a câmaras abaixo da estrutura, o que reforça a teoria de que os antigos egípcios ou uma civilização anterior já exploravam o subsolo de maneira avançada. Essa peculiaridade alimenta especulações sobre a possível existência de passagens secretas que poderiam levar à cidade subterrânea recém-descoberta. Além disso, diversos textos antigos, incluindo registros gregos e árabes, mencionam a existência de corredores ocultos e câmaras subterrâneas abaixo das pirâmides. Heródoto, um historiador grego do século V a.C., já relatava que existiam passagens subterrâneas conectando as pirâmides, algo que a arqueologia moderna começa a confirmar. Com todas essas evidências, surge a questão: as pirâmides foram realmente apenas tumbas, ou seriam parte de um complexo arquitetônico muito mais amplo e misterioso? A descoberta dessa cidade subterrânea pode ser a peça-chave que faltava para desvendar esse enigma ancestral. Implicações científicas e históricas. Se essa cidade for confirmada, as implicações para a história da humanidade serão gigantescas. Isso pode indicar que os egípcios possuíam conhecimentos muito mais avançados de engenharia e urbanismo do que acreditamos. Além disso, pode sugerir que existia uma cultura ainda mais antiga e sofisticada, anterior à civilização egípcia, que construiu essas estruturas e depois foi esquecida pelo tempo. A existência de uma cidade subterrânea desse porte levanta diversas questões sobre como as sociedades antigas organizavam seu espaço urbano. Construções abaixo da superfície não eram comuns no Egito faraônico, pelo menos segundo o conhecimento arqueológico atual. Isso pode significar que a civilização responsável por essa cidade subterrânea possuía tecnologia avançada de escavação e um sistema de engenharia capaz de suportar grandes estruturas sob toneladas de rocha e areia. Outro ponto fundamental é o impacto que essa descoberta teria nas teorias sobre a origem da civilização egípcia. Se for provado que essa cidade subterrânea foi construída antes das pirâmides, poderíamos estar diante de evidências de uma cultura anterior que influenciou diretamente o desenvolvimento do Egito Antigo. Isso reforçaria hipóteses sobre a existência de civilizações pré-dinásticas altamente desenvolvidas, que poderiam ter sido as verdadeiras responsáveis por algumas das maiores construções da antiguidade. Além disso, as inscrições e artefatos encontrados nessa cidade poderiam fornecer informações valiosas sobre a linguagem, os rituais e o modo de vida dessa civilização desconhecida. Seria possível que textos ocultos ali revelassem segredos sobre a construção das pirâmides,
ou até mesmo sobre o verdadeiro propósito dessas estruturas. No campo da arqueologia, uma descoberta desse porte exigiria uma revisão completa de diversos livros e estudos sobre o Egito Antigo. Muitos acadêmicos teriam que reavaliar suas teorias e considerar novas abordagens sobre a evolução das sociedades humanas. Por fim, há um aspecto fascinante que envolve a geologia da região. Como uma cidade subterrânea desse tamanho poderia ter sido preservada por tanto tempo sem colapsar? A resposta pode estar na própria estrutura do solo do platô de Gizé, que talvez tenha características únicas que permitiram a preservação dessa rede subterrânea por milênios. Esse fator pode inspirar novas pesquisas sobre as condições geológicas que favorecem a conservação de sítios arqueológicos subterrâneos, ampliando nosso conhecimento sobre civilizações antigas ao redor do mundo. O silêncio da comunidade arqueológica. Sempre que descobertas como essa vêm à tona, surge um padrão intrigante: o silêncio da grande mídia e da comunidade arqueológica tradicional. Muitas descobertas que desafiam a visão convencional da história acabam sendo desacreditadas ou simplesmente ignoradas. Mas por quê? Será que existe uma resistência em aceitar novas narrativas sobre o passado da humanidade? A arqueologia tradicional muitas vezes opera dentro de paradigmas estabelecidos há décadas ou séculos. Qualquer descoberta que contradiga essas premissas pode ser vista como uma ameaça à reputação de acadêmicos e instituições que construíram suas carreiras e teorias baseadas em modelos já aceitos. Assim, é comum que novos achados, especialmente os que desafiam a visão predominante da história, sejam tratados com ceticismo extremo ou até mesmo ridicularizados antes de serem investigados a fundo. Outro fator importante é a questão do financiamento e do controle das escavações. Muitas das principais pesquisas arqueológicas no Egito são realizadas sob a supervisão estrita do governo egípcio e de instituições internacionais que possuem interesses específicos na preservação da narrativa histórica oficial. Isso significa que novas descobertas podem ser abafadas ou simplesmente não divulgadas, caso comprometam a visão tradicional sobre o passado. Além disso, há o impacto econômico e político da história oficial. O turismo no Egito, por exemplo, é fortemente baseado na narrativa das pirâmides como tumbas dos faraós e na cultura egípcia faraônica como a grande precursora da civilização. Se uma cidade subterrânea anterior aos egípcios fosse descoberta, isso poderia desestabilizar toda a indústria do turismo e da pesquisa acadêmica voltada para o Egito Antigo. Também não podemos ignorar o papel das sociedades secretas e grupos de poder que, segundo algumas teorias, controlam certas informações sobre o passado da humanidade. Existem relatos de pesquisadores cujas descobertas foram desacreditadas ou mesmo silenciadas quando tentaram apresentar evidências que iam contra a história tradicional. Até que ponto essas influências podem estar em jogo na suposta descoberta da cidade subterrânea sob Khafre? Diante desse contexto, fica claro que qualquer tentativa de reescrever a história da humanidade enfrenta desafios gigantescos. No entanto, graças ao avanço da tecnologia e ao acesso cada vez maior à informação independente, mais pessoas estão questionando o que realmente sabemos sobre o nosso passado. Será que estamos à beira de uma nova revolução na arqueologia? Se essa descoberta for confirmada, estaremos diante de uma das maiores revoluções na arqueologia moderna. A cidade subterrânea sob Khafre pode ser a chave para compreendermos não apenas o Egito Antigo, mas toda a trajetória da civilização humana. Mas a grande questão permanece: por que essa informação não está sendo amplamente discutida? Estariam tentando esconder algo de nós? E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa cidade subterrânea realmente existe? Acredita que há informações sendo ocultadas sobre o passado da humanidade? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer essa descoberta incrível. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!